Obrigada, Jesus, pela tua graça que não cessa de percorrer o nosso coração e de atingir a nossa miséria. Somos sim, Senhor, pecadores, e reconhecemos diante da tua presença, diante da tua santidade, o nosso pecado. Só contra ti pecamos. Tudo o que é mal fizemos diante dos teus olhos, mas pelo poder da tua infinita misericórdia, tende compaixão de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos rezar uma salve, Rainha, pelas almas benditas do purgatório, pelas agonizantes, pelas que já morreram no dia de hoje, pelas que ainda irão morrer e por todos os nossos descendentes. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvem. Depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Eu me lembro de uma vez que chegaram num Carmelo e perguntaram para as irmãs enclausurada: vocês ficam tudo atrás das grades? Vocês não são tristes por viver uma vida assim, enclausurada? Uma vida sem sair? E aquelas irmãs disseram: livres somos nós que estamos atrás dessas grades, porque ninguém nunca nos obrigou a estar aqui. Nós viemos por causa do nosso coração que quis. Escravos são vocês que vivem neste mundo, que ainda depende dele para tantas coisas. Nós não. Nós só dependemos de Deus. Por isso nós vivemos uma vida feliz. Porque a felicidade não está em ter coisas. A felicidade está em ser. Quando eu entendo que a alegria mais profunda do meu coração é ser. E por isso que, quando eu dizia ontem, quando a gente sabe que a gente é filho de Deus. A gente sabe que a gente é herdeiro da graça. E por isso não importa o que eu faço. O que me faz feliz, eu na minha vida consagrada, não é ser missionária, pregar, evangelizar. Isso é muito importante. Mas o que me faz feliz é a minha consagração. Foi os votos que eu fiz diante de Deus. Porque na hora que eu não puder mais viajar, pregar, eu serei consagrada do mesmo jeito. Eu estarei terminando os meus últimos dias, talvez sem sair para viajar, mas eu serei consagrada. E aí está o sentido mais profundo da minha alegria, da minha felicidade. E assim um casal também, quando ele casa, muitas coisas vão passando, a beleza física vai passando. E por isso que um casal, quando ele casa com a alma do outro, ele é feliz todo dia, todo instante, independente da situação física externa do outro. Ele envelhece com o outro, feliz. Não é peso viver com o outro, é realização. Porque entendeu o caminho dele, que muito mais é a vida matrimonial, sacramento. Esse é o sentido de um casamento, o sacramento. Independente do que o teu marido pode te oferecer, independente. Eu me lembro de um homem em Maringá, que eu fui visitar a esposa dele nos últimos dias. Fazia 15 anos que ela estava numa cama. E ele, uma pessoa famosa, um empresário famoso, e ele abriu mão do trabalho dele. Ele fazia 15 anos que ele estava do lado daquela cama, mesmo tendo uma enfermeira para cuidar da esposa. Eu cheguei a olhar para aquele homem, um homem muito bonito. Eu disse para ele:
O que te levou a renunciar à tua vida que você tinha para estar aqui? Ele me olhou e disse assim: irmã, se eu estivesse no lugar dela, ela tinha aberto mão de ter feito tudo para estar comigo. O meu amor por ela me levou a renunciar, porque a presença dela para mim é mais importante do que tudo que eu tenho. Que coisa mais linda. Se todo mundo tivesse um pensamento assim, independente do que ele pode, do que ela pode me dar, ela é a minha esposa do mesmo jeito, até que a morte o separe. O filho pródigo foi para o mundo, gastou tudo. Ele gastou tudo que ele tinha. Ele chegou num ponto mais alto para experimentar a misericórdia de Deus. Quando a gente não tem mais nenhuma segurança humana na vida, esse é o ponto mais alto para poder experimentar da verdadeira misericórdia de Deus. E o que acontece com ele? Ele se sujeita a cuidar até mesmo dos porcos, que era o trabalho mais humilhante lá em Israel. Tanto é que era até proibido comer carne de porco. E ele se sujeita a comer a lavagem do porco, de tanta fome que ele tem. Quando ele experimenta o profundo do profundo da sua miséria, ele, naquela hora, a graça de Deus visita ele. A graça de Deus visita ele e diz: o que você está fazendo da tua vida, meu filho? Eu preparei um banquete e você está comendo a lavagem dos porcos. Eu preparei uma festa e você está aqui na miséria. Aquele filho então tomou uma decisão na vida. Eu quero que vocês entendam que aqui está a resposta verdadeira para quem quer fazer uma boa confissão nesta quaresma. Primeiro, ele toma consciência do que ele está fazendo é um caminho errado. Ele toma consciência. Quando ele toma consciência, ele entende que ele precisa voltar para a casa do pai. Por quê? Porque ele traiu o amor da vida dele. Ele não volta para confessar porque ele verdadeiramente precisa seguir um ritual. Não. Ele entende que o amor dos amores, o amor maior da vida dele, que é Deus, que é o pai dele, ele traiu. Esse amor que não se cansa de amar, esse amor que não se cansa de olhar, ele traiu este amor. E agora? Agora vem a parte mais linda. Ele se levanta, ele reconhece a sua miséria, ele reconhece que ele não está dentro do projeto de Deus, e ele volta. Só que, quando ele volta, ele grita: Pai, eu pequei contra o céu e contra a terra. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Que significa o quê? Eu pequei. E o meu pecado agrediu a igreja, agrediu a minha família, agrediu a minha casa e agrediu a minha vida. Naquela época era costume o pai de família receber uma visita dentro de casa. Este pai encontra-se fora. Esse pai, ele é por excelência a fonte da misericórdia. Ele está do lado de fora. É assim que esse pai se encontra ainda hoje. Do lado de fora da casa, do lado de fora da igreja, esperando pelos seus filhos que saíram de casa. E o pai, ao avistar esse filho, e este filho ao gritar: Pai, eu pequei contra o céu e contra a terra, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me pelo menos como um dos teus funcionários. E o pai, cheio de amor, olha para aquele filho. E aquele pai diz o que para aquele filho? Filho, vem cá.
Eu esperei tanto, eu tive saudade de te dar um abraço. Eu fiquei todo dia do lado de fora, só para poder te dar esse abraço, porque o meu amor, eu sabia que o meu amor um dia iria ser mais forte do que a tua raiz de pecado, de revolta. Eu sabia, filho, que você ia voltar. Por causa do meu amor, que é mais forte do que o teu pecado. Eu sabia, por causa da minha misericórdia, que é mais forte do que o teu pecado. Eu sabia que o meu amor um dia iria te buscar de volta. E agora, vem cá, vou te dar um abraço. E o pai dá um abraço e diz para o filho: eu preparei para você uma grande festa. Manda os empregados preparar aquela festa. Põe anel no dedo do filho como sinal de uma nova aliança. Põe sandália, porque naquela época o escravo andava sem calçado, e colocar uma sandália significa sinal de liberdade. Colocou uma veste, uma túnica, simbolizando vida nova. E aquele filho que fez o caminho de experiência do pecado, ele sabe o que é ficar atolado no atoleiro. Ele sabe o sabor amargo que tem o pecado. E por isso aquele pai agora confia a herança, os bens para o filho que fez a experiência profunda do seu amor. Este pai misericordioso que Isaías está experimentando, eu não sou digno nem de olhar para o rosto desse Deus misericordioso. Meus amados, Jesus na adoração, é assim que Ele te olha no fundo da tua alma. Ele enxerga a tua miséria, a minha miséria, mas Ele é amor infinito. Ele vai além da nossa limitação, além da nossa pobreza espiritual. Este Pai tem paciência em esperar o nosso tempo de conversão todo dia. Esse Pai que é a fonte da misericórdia, que não se cansa de nos olhar, de nos amar. Ele é tão fonte de misericórdia que Ele nos deu uma mãe, a Virgem Maria, para facilitar o nosso caminho. Eu sempre digo que o terço facilita muito o caminho para chegar até Deus. Portanto, a palavra de Deus diz: Santo, Santo, Santo. Nós estamos vivendo um tempo dentro da igreja que nós precisamos voltar a ler os livros dos primeiros santos da igreja, dos nossos patriarcas, Agostinho, Santo Ambrósio, Filipe, Nério e tantos patriarcas, a patrística da igreja. Quero dizer para você, é desta fonte que a gente precisa beber. Entrar no YouTube para ver filmes de santo. É da escola desses santos que a gente vai crescendo e desejando ser santo. Eu digo para você, por que eu desejo tanto ser santa? Se tem um sonho na minha vida é ser santa. Porque eu aprendi que se não for santa não entra no céu. Não vai ver o rosto de Deus e muito menos de Nossa Senhora. Entretanto, é para alguns, é para mim que sou consagrada, não. Deus, Ele te marcou com a marca do batismo para você ser santa, para você ser santo. Agora eu digo para você, ninguém vai ser santo se não tiver muito esforço e muita luta. Não tem como. O caminho para a experiência profunda do amor de Deus, desta bênção que vem do alto, eu preciso fazer um caminho verdadeiramente que exige de mim sacrifício, penitência. Em alguns momentos eu quero fazer jejum? Não. O meu corpo quer obedecer à voz do Espírito? Tira isso? Não. Mas eu digo para você, quando a gente faz um jejum, a gente cresce na amizade com Deus. A gente mortifica a nossa vontade da carne. Como é maravilhoso a gente saber que o Espírito Santo vence uma vontade que eu tenho de beber um refrigerante, de fumar, de usar uma droga.
Como é maravilhoso quando eu sei que eu tenho a fortaleza dentro de mim, que eu possa dizer não para o pecado e sim para o Senhor. Amados, nós estamos vivendo um tempo que Deus não quer ninguém pela metade. Ou eu sou quente ou eu sou frio. Os mornos Deus vomita. Dizia um cardeal que só os místicos vão sobreviver dentro da igreja. E eu creio. Gente que não reza, já dizia Santo Afonso Maria de Ligório, quem reza se salva, quem não reza se perde. Às vezes as pessoas olham para mim e dizem, mas precisa tantas orações. Eu digo para vocês, se não precisasse, a palavra de Deus não relatava tantos textos. Eu olho para a vida de Daniel, meu Deus do céu, um dia Daniel faz 10 dias de jejum só de legumes, outro dia Daniel passa a noite inteira acordado, outro dia Daniel faz 21 dias de jejum. Gente, vocês acham que se não precisasse rezar, tinha tanta gente na Bíblia rezando, fazendo sacrifício? Antes de vir para cá eu vivi uma situação muito difícil. Eu abri a Bíblia e o Senhor disse assim, fulano venceu a situação, 3 dias de jejum prostrado. Eu fiquei pensando, misericórdia, Jesus. Já está difícil fazer jejum, ainda o Senhor pede 3 dias prostrado. Vocês estão entendendo? Gente, para caminhar com Deus, não tem moleza. Vai aparecer muitos inimigos de Deus na tua vida, para poder dizer para você, não precisa rezar 4/3. Vai aparecer muitos inimigos de Deus para dizer para você, para olhar nos teus olhos e falar, não precisa ir na missa todo dia. Não precisa fazer seminário de vida. Não precisa ir no grupo de oração uma vez por semana. E tem muitos caindo nesta cilada de Satanás. Eu quero dizer para você, meus amados, que cada vez mais que você dá um passo, Deus vai pedir mais. Este ano eu tenho meditado muito sobre Nossa Senhora de Fátima, por causa dos 100 anos, do centenário dela. Eu falo para você que uma das coisas que eu mais tenho meditado é quando Lúcia olha para Nossa Senhora, vê a Virgem Maria, e ela diz para Nossa Senhora, eu irei para o céu. Nossa Senhora disse, vai, mas vai demorar um pouco. Jacinta vai para o céu? E Nossa Senhora diz, vai, mas vai muito cedo. E Francisco? Francisco vai para o céu? E Nossa Senhora diz assim, vai, se rezar muitos terços. Gente, isso intriga dentro de mim. Um menino de 8 anos. E Nossa Senhora ainda fala isso, se rezar muitos terços. E quando eu confessava com um padre lá em Portugal, o padre olhou para mim nos meus olhos e disse assim, irmã, estamos vivendo um tempo que precisa se rezar muitos terços. E aí ele disse assim, sabe quantos terços Francisco rezava todos os dias? De 10 a 11 terços. Eu contei. Bem, no tempo de hoje dava 2 rosários mais 2 terços. 2 rosários. A gente tem dificuldade em rezar um rosário. Imagina. Um menino de 8, 9, 10, 11 anos. Rezando de 10 a 11 terços por dia. Padre Pio tinha experiências lindas, místicas, mas rezava 100 terços, tinha dias que ele rezava. A média de terço por dia de Padre Pio era 36, diz um jornal italiano. 36 terços. Eu pergunto para você, ele se ocupava com outra coisa? Não. Eu quero dizer para vocês, meus amados, nós estamos vivendo um tempo de guerra espiritual entre o bem e o mal. E não se iluda que estas forças que estão nos ares, que a gente não conhece, não vamos vencer de outra forma, se não for pela força da confissão, pela força da oração, pela força do jejum.
O próprio Cristo disse, há tipos de demônio que só pode ser expulso com muito jejum e muita oração. Não adianta a gente querer uma via fácil. Esta via não é do Espírito Santo. Porque Deus te fez herói, forte para vencer. E se você verdadeiramente assumir como um soldado do Senhor e de estar formando os soldados dele para guerrear nos últimos dias, e eu não tenho dúvida que esses soldados vão usar como arma predileta rosário, missa, jejum, palavra de Deus, amor pelo próximo, palavra de Deus, gente, leitura diária. Mas a gente fica quanto tempo no celular, no WhatsApp? E quanto tempo que a gente fica na leitura de Deus, na palavra de Deus? A gente já até deixa o celular naquele barulhinho, né? Que eu digo assim, é próprio para desviar a atenção da gente, aquele barulhinho. Chegou uma mensagem, vai ver. Você já pensou se você fizesse o que o Papa Francisco falou nesses últimos dias? Se a gente pudesse olhar a Bíblia como a gente olha o WhatsApp? Que mensagem de Deus chegou para mim agora? Um barulhinho do céu veio para me dizer, chegou uma mensagem do Espírito Santo para você. Leia, carrega a Bíblia. A gente tem preguiça até de carregar a Bíblia conosco. Está se perdendo os valores. Está se perdendo as riquezas. Riqueza de contemplar um bebê que nasce. Antigamente todo mundo olhava admirado. Para onde que a gente olha hoje? Para o celular. Às vezes a criança está do lado chorando e a gente está no celular. A gente perde as coisas mais lindas da vida. De admirar, de olhar a beleza que é o irmão. Aquilo que o outro faz. Mas por quê? Porque nós não colocamos limite nas coisas. É importante usar a internet, é maravilhoso. Mas também é um caminho que te leva a ficar longe da palavra. Eu creio que a hora que a gente entende que nossa meta é subir, não descer, e chegar na eternidade, nós seremos as pessoas mais felizes do mundo. Gente, eu posso dizer para vocês que o pouco que eu experimento de Deus, eu tenho saudade de Deus. Eu falo isso, tenho vontade de chorar. Eu tenho saudade de Deus. Eu não consigo entender como as pessoas perdem a missa, deixam de rezar e não sentem saudade de Deus. Porque minha alma foi feita para isso. Para ser de Deus. Eu tenho saudade verdadeiramente de estar na presença dEle. Todo minuto, todo instante. Eu tenho saudade verdadeiramente de fazer Ele feliz. De agradar o coração de Deus. Porque Ele me dá tudo. Ele é um Deus amor. Ele me deu o dom da vida. Ele me deu amigos de Deus. Ele me deu coisas boas nessa vida, nessa terra. Me deu comida, me deu cama, me deu casa. Deus é maravilhoso. Este Deus amor é tão maravilhoso que verdadeiramente Ele me faz sentir saudade dEle. Saudade da ternura de Deus. Saudade do abraço de Deus, que não é igual de ninguém. De ninguém. Quando Deus olha para a gente, e quantas vezes eu vou para o sacrário, eu tenho a graça por Deus, do meu quarto, ser vizinha com Jesus na capela. Eu abro a porta, eu já estou dentro da capela. Então eu durmo do lado de Jesus todos os dias. Eu viajo muito, eu tenho saudade. Quando chego em casa, às vezes cansada. É como se eu escutasse Deus falar, vem ficar comigo. Eu abro a porta, vou e fico lá. Aí eu falo para Ele, ai Jesus, não queria sair nunca mais daqui. Tem lugar melhor na vida para ficar, gente, do que o sacrário.
Um Deus quieto, que me entende. Um Deus que eu chego às vezes triste e Ele me dá alegria. Um Deus que sabe olhar para a minha dor como ninguém. Um Deus que sabe ler as minhas lágrimas como ninguém. Um Deus que verdadeiramente olha para a minha família. Na hora mais difícil da minha família, eu não sei o que fazer com a minha família. Eu vou lá e falo: Jesus, está aqui minha família. Cuida deles, eles são teus. Antes deles serem minha família, eles são teus. Cuida deles, Jesus, para mim. Eu não posso parar minha vida porque algo deu errado na minha família. Não. Eu não posso parar minha vida porque alguém morreu. Não. Eles estão felizes. Eles estão no céu. Eles estão com Deus. Mas eu preciso ser amiga de Deus. Eu preciso crescer na amizade com o meu amor, com o amor da minha vida. E por isso, por muito tempo, eu usei aquele versículo de Cântico dos Cânticos, capítulo 1. Beija-me com o beijo da tua boca, Senhor. E um dia, Madre Belém, uma mulher santa, viveu 104 anos. Agora ela já está na eternidade. Minha mãe espiritual. Ela era tão santa que ela caminhava comigo nas missões. E hoje ela caminha também, não tenho dúvida. Ela dizia assim para mim: eu falo tanto para Deus que eu quero morrer para ver Ele. Mas Deus me faz viver. Cada vez que eu vou no médico, o médico olha para mim e fala assim: Belém, você está melhor do que eu. E ela dizia: pede para mim, irmã Célia. Pede para Deus que eu quero ver o rosto dele. Eu já não aguento mais essa terra. Eu tenho vontade de ver o rosto de Deus. E aí ela disse assim para mim: você tem que pedir muito para Deus o beijo de Deus. E eu olhei para ela e disse: é o que eu estou pedindo todo dia. E ela disse assim, com toda sabedoria: sabe o que é o beijo de Deus? É a Eucaristia. Cada vez que você recebe a Eucaristia, você recebe o beijo de Deus. Beija-me com o beijo de tua boca. E eu quero dizer para você que esse coração que você tem que ter, missionário vai passar, pregador vai passar, músico vai passar, os dons vão passar, tudo vai passar, mas a tua intimidade com o Senhor, esta ninguém poderá lhe tirar. Será o patrimônio espiritual que mesmo que matar você, não poderá arrancar de você esse tesouro, esse patrimônio espiritual doado e exercitado pela tua oração, pelo teu esforço, pela tua busca todos os dias. Não deixa roubar de você esse tesouro. Não deixa roubar de você esta amizade que você gerou desde o teu batismo com o Senhor. Não deixa tirar de você a graça da oração, a graça da busca, a graça da adoração, a graça da Santa Missa. Não deixa roubar de você essas coisas que verdadeiramente são tesouros da nossa vida, a nossa fé devocional. Não deixa arrancar de você. Talvez hoje você não é capaz de entender como Isaías não foi. Mas haverá um tempo que diz a Bíblia, só a fé vai ficar. O maior tesouro do homem é a fé. Só a fé vai permanecer. Ela dizia do cordão de São José: vocês sabem que eu sou uma mulher de muita fé em pequenas coisas devocionais. Uma medalha para mim de Nossa Senhora, quando eu dou para alguém, é como se eu abrisse uma porta no meio de um abismo para a vida daquela pessoa. De tanta fé que eu tenho ao dar uma medalha para uma pessoa. Cordão de São José, tantos milagres por esse cordão. Eu me lembro que eu estava na Canção Nova, na casa do Paulo, meu afilhado, que ele é diácono. Eu estava saindo da casa dele e pegou um cordão de São José e me deu. E eu sou muito atenta ao que Deus fala na minha vida com cada
oração, com cada pedido, com cada presente que a pessoa me dá, tudo é Deus falando na minha vida. Ele me deu aquele cordão São José, falou, eu ganhei, não sei nem. Ganhei, não usei, leva. Hoje é dia de São José. Ah, como eu amo esse homem. São José para mim, depois da Virgem Maria, São José. Não tem. Diz a igreja que nunca se ouviu invocar São José e ficar sem resposta. Eu me lembro que para mim descobrir a minha vocação, rezar uma oração São José todos os dias. Eu queria muito um esposo santo. E São José preparou o esposo santo para mim, que é Jesus. Não tem homem mais santo que Jesus. Então, São José verdadeiramente na minha vida, ele entrou de uma forma maravilhosa. E nesse dia, eu ganhei apenas um folhetinho. Na verdade, um cordão de São José. Eu peguei, saí na Dutra viajando, dirigindo. Eu tenho uma dobrô, estava dirigindo ela. De repente, eu senti a presença de São José naquele carro. Muito forte. São coisas que não têm explicação. Eu senti que São José estava ali. E eu disse, gente, eu sinto a presença de São José nesse carro. E como uma voz interior dizia, divulgue esse cordão, São José. Divulgue o terço de São José, que é um terço muito fácil, que acompanha o cordão. Quando a gente reza a oração, meu glorioso São José, nas nossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-nos, São José. A gente reza São José, valei-nos. São José, valei-nos. Eu cheguei em casa, aquilo ficou tão dentro de mim que eu liguei. Liguei para o Paulo. Da onde você conseguiu esse cordão? E eu já disse assim, eu preciso de 2.000 cordão. Porque eu sou uma mulher audaciosa. Eu não gosto de pouca coisa. Quando eu dou um passo na fé, eu dou um passo porque eu sei que o chão, Deus, você dá o passo, Deus dá o chão para você sustentar. Você dá o passo que Deus dá a graça para você vencer a tua situação. Tem gente que nunca ganha nada, porque nunca dá o passo. Não deixa Deus fazer. Eu pedi 2.000 cordão. Foi difícil. Até chegar a esses 2.000 cordão, foi um caminho de cruz. Que o demônio, sabendo que muitas pessoas seriam tocadas por esse cordão, não queria que esse cordão chegasse nas minhas mãos. Só que quando o cordão chegou, eu comecei a divulgar o cordão e propus de vender esse cordão. Todo o dinheiro que entrasse desse cordão ia para o Carmelo, para ajudar o Carmelo. E até hoje é assim. Eu levo esse cordão por onde eu vou, carrego e o dinheiro todo eu passo para as irmãs do Carmelo, lá de Minas Gerais. Veja, eu ganho muito mais em graça. Meu primeiro testemunho de milagre com esse cordão foi com a minha irmã. Minha irmã estava grávida de 8 meses e ela ia perder o bebê, porque a pressão dela não abaixava, mas corria o risco também dela morrer. Ela me ligou chorando. Ela disse, faz 1 semana que eu não como, minha pressão não abaixa, eu estou muito fraca e a médica disse que não tem o que fazer. Se ela me operar com a pressão do jeito que está, vai morrer eu e o bebê. Não tem o que fazer. Eu disse, cordão de São José. Peguei o carro, andei 400 quilômetros, com o cordão de São José, fui na casa da minha mãe, cheguei lá, rezei o terço São José junto com ela, amarrei o cordão, porque a gente usa o cordão amarrado assim na cintura, se tem um problema de rim, um problema de estômago, você usa o cordão amarrado. Amarrei o cordão, foi eu pôr o cordão nela, ela sentiu vontade de comer. E na hora que ela sentiu vontade de comer, eu disse para ela, você pode voltar no médico hoje, que a tua pressão vai estar normal. Ela foi, e quando ela chegou lá, o médico disse, Sandra, tua pressão voltou ao normal. Podemos fazer tua cirurgia agora, para salvar o bebê. Quando ela entrou no centro cirúrgico, fez a cirurgia do Enzo, eis que o médico se depara com um cordão umbilical todo envolto no pescoço do Enzo. Mas 1 hora ele não aguentaria. Ele já estava roxinho
ele iria morrer. O milagre do cordão do São José. Deus fez o milagre, mas Deus usou do cordão. É nisso que eu vejo a misericórdia infinita de Deus. Ele é Deus, mas Ele quer usar de coisas pequenas. É isso que Ele faz para poder verdadeiramente mostrar o seu poder. Usou daquele cordão para curar minha irmã. O Enzo nasceu um menino lindo, santo. Eu poderia contar centenas de testemunhos. Uma outra mulher grávida, lá em Campo Grande. O médico disse que o bebê dela também não ia nascer. Ela estava nos últimos dias da gravidez. A criança apresentava um problema grave. E ela foi chorando para mim, dizendo que a criança, se nascesse, ia nascer toda deformada, com um monte de problema. E eu amarrei o cordão de São José, rezei, e ela foi embora. E para a glória de Deus, quando ela foi fazer a ultrassom, eis, eu tenho a foto desta ultrassom. Eis que aparece Nossa Senhora reclinada sobre a criança. Já nasceu o menino, saudável, forte, ele não tem problema nenhum. Tem outro moço que estava no hospital para fazer a cirurgia, problema de rins gravíssimo. Tinha que fazer cirurgia, não tinha outra forma. 3 horas da manhã, a esposa dele lembrou do cordão que eu tinha dado para ela. Foi correndo em casa, a cirurgia seria 6 da manhã. Pegou o cordão, amarrou o cordão nele. E quando foi 6, antes das 5 da manhã, ele foi no banheiro, ele colocou todas as pedras, milagrosamente. Que aquelas pedras não tinha como pôr. 6 horas, hora da cirurgia, ele estava saindo para ir embora para casa. Eu poderia contar testemunho para vocês, até de evangélico que usou esse cordão e foi curado. Um menino evangélico chegou para mim e disse: eu não aguento mais de problema nos meus rins, vou ter que fazer cirurgia. Eu disse para ele: você é evangélico, mas eu confio em São José. Se eu te der um cordão de São José, você usa? Ele falou: irmã, do jeito que eu estou desesperado, eu uso qualquer coisa. Amarrei o cordão de São José e falei: aqui está o terço de São José, você tem que rezar todo dia. Ele falou: vou rezar. Ele voltou, uma semana depois, um mês depois, ele voltou e falou assim: eu poderia falar para a senhora que eu fui no médico e cheguei no médico. O médico falou: olha, você colocou todas as pedras, mas o milagre foi maior, irmã. Quando eu cheguei no médico, o médico falou assim: você colocou alguma pedra? Ele falou: não, não existe mais nenhuma pedra aqui. Desapareceram todas. Aquele menino evangélico disse: eu quero um cordão para mim, para minha mãe, para meu pai, por favor, me dá um cordão para cada um. Continua evangélico, mas usa o cordão de São José. Vocês estão entendendo o que é fé, gente? Fé é algo que não se explica pela razão. Fé é algo verdadeiramente que vem do alto. Fé é inexplicável, é algo de Deus, é algo que verdadeiramente não tem uma explicação humana. É o céu que nos acumula verdadeiramente de uma alegria que toma o nosso ser. E quantos casos de rapaz que precisava tirar 10 na prova, amarrou o cordão de São José no braço, fez o terço de São José e tirou 10. Minha sobrinha rezando comigo, Maringá dá muita tempestade, eu rezo muito. Eu sempre digo, aquilo que o Cal falou do furacão é verdade. É 3/3 de São José para a tempestade. É 3/3 de São José, gente. Para você ver rapidamente a graça de Deus. Veio uma tempestade em Maringá, de muito vendaval, quebrando árvore. E lá a tempestade é muito feia. Estava eu e minha sobrinha no carro e começou a cair aquelas pedras fortes. Eu disse para minha sobrinha Ana, pequenininha, falei: Ana, vamos rezar o terço de São José. E começamos a rezar o terço de São José, a chuva parou. E ela olhou para mim e falou assim: tia, que força que tem esse terço, me ensina a rezar. Eu ensinei. Ela ia fazer aniversário e estava marcando muita chuva para o dia do aniversário dela. Ela falou: mamãe, eu vou rezar o terço de São José que minha tia me ensinou. E a senhora vai ver, vai fazer sol. A minha irmã olhou e falou assim: ai, minha filha. Minha irmã disse que nem acreditou muito, que ela falou assim:
Está marcando chuva, chuva, chuva e não vai. E aquela chuva que dá de uma semana. Ela falou assim, mas vai sair sol. São José não falha. E ela começou a rezar o terço São José e no domingo fez um dia lindo de sol. Minha irmã ficou impactada. Uma criança. Amados, nós temos muitas armas dentro da igreja para a gente poder viver uma vida de santidade, mas às vezes a gente não usa. É mais fácil usar um amuleto do que usar uma medalha milagrosa abençoada pelas mãos do Padre. É mais fácil fazer um caminho às vezes que nos leva a um caminho de destruição do que um caminho de construção.